Cumprido o ritual, tá bom, foi feito. Foi feita a justiça. A viúva recebeu o que ela tinha que receber? Não, porque o ricaço teve mais juízes, mais dinheiro para contratar escritórios de advocacia para não fazê-la ganhar. Ah, mas o ato foi todo, foi dada a chance para ela, foi dado chance para ele, recurso 1, recurso 2, tribunal não sei do que, terminou, não tinha mais, acabou, ela perdeu. Não me pergunte se foi feita justiça. Foi feito o ato jurídico perfeito, a processualística toda completa. Esse é um problema gravíssimo, porque a justiça não persegue a justiça, mas persegue apenas o ato, né? Muito embora hoje exista um conjunto de juristas que querem refletir sobre isso já, né? Aí o aparelho burocrático, que é o corpo, corpo profissional, que foi perdendo a função para a qual existe, né? Os aparelhos de defesa e as funções básicas que não são exercidas, né? Aqui o Estado brasileiro é rápido, também tem uma parte lá no documento, uma coisa... O Estado brasileiro nunca existiu enquanto autonomia. Ele foi constituído pelas elites do país, elas foram se sucedendo, mas em função dos seus próprios projetos, né? A identidade dele vem de fora, né? A gente diz em filosofia que é um não ser. Então, não há... a última frase é muito importante, né? O Brasil é uma nação em constante crise à espera do seu projeto. Tá? E há em crise, a crise está aí continuamente, né? Não é esse documento da CNBB que vai sair em maio, né? Vai ser lançado em maio na Assembleia Geral da CNBB, que vai ser em Brasília, ele vai ser lançado lá. Esse documento, ele surgiu, sabe do quê? Surgiu quando nós estávamos discutindo a crise do Senado. Isso lá em julho, né? Agosto. Quando percebemos que discutir a crise do Senado, mas quantas crises existiram antes? E quantas vão existir depois? Porque, na verdade, a crise não é do Senado, a crise é do Estado como um todo, né? Nós temos que chegar lá no fundo, na raiz do problema. Por isso o documento. Então, nós estamos num país onde um projeto não existe, né? Quando muito, existem grupos que vão para um lado, grupos que vão para o outro, mas nós não temos nenhum projeto diferente de outros países, etc., né? Aí, ainda em relação à crise do Estado, nós vivemos uma sociedade de segurança, né? O medo. Ontem, eu estava voltando de Brasília e de repente quem está atrás de mim? Um rapazinho que faz mestrado, né, comigo. Ele me mostra o livro, A Sociedade do Medo, né? Medo. A Sociedade do Medo, ela é criada pelas empresas que produzem o medo para produzir a solução do medo, né? Você tem que ter medo de todo mundo. Medo de todo mundo, né? Aí você tem... a empresa cria o medo. Aí você vai atrás da solução, a empresa te dá a solução, né? São as câmeras, são os pitbulls da vida, são as seguranças privadas, e são tudo isso. Isso vai... A única empresa que cresce no mundo de forma assustadora é a empresa da segurança, que a gente pode dizer do medo da segurança, né? Ainda aí a sociedade, que são elementos fantásticos, né? Você está numa praça. Se você estiver... Tome cuidado, né? Porque se você estiver conversando com alguém numa praça, pode ter uma câmera que traduza os sinais da sua boca, os seus lábios. Aí, lá o computador vai dizendo o que você está falando, né? Outra coisa, nos Estados Unidos já há um problema grave de você ir numa biblioteca, porque todos os livros que você lê são mapeados pela segurança nacional, né? E mais, a brincadeira é, se você pegar uma revista em quadrinhos da Luluzinha, dependendo do sensor, você pode ser colocado lá como uma pessoa perigosa. Mas eu sei por quê, depende do que se entende. Quer dizer, é a sociedade da segurança, a sociedade do medo, que faz com que
se ganhe dinheiro em cima disto, né? Então, de certa maneira, o cidadão é o inimigo, né? Por isso, o Estado falido privatiza tudo isso. Privatiza a segurança, controle das... Nos Estados Unidos tem prisões que são privadas, né? E aí eu faço uma brincadeira, porque eu coloco aqui a figura do Robocop, né? Vocês assistiram o filme? Eu assisti uma vez. E aí me pareceu claro, né? O Robocop vem de uma empresa, né? Ele pertence a, eu acho que é isso, uma empresa que é a grande seguradora do mundo, né? E, entretanto, como quando ela entra num campo desses, ela, na verdade, constrói o mundo à sua imagem, né? E o Robocop, no fundo, é fruto de tudo isso aqui. Mas não é que ele é um filme futurista, já existe, né? Em algumas cidades nos Estados Unidos a segurança é feita pela iniciativa privada. No Brasil nós já temos também isso, né? Pequenininho, mas tem, né? Então, segunda crise, a crise da democracia, né? O que é democracia? Democracia é um conjunto de ritos. A democracia, você simplesmente vota, né? Você manda o sujeito fazer aquilo que você dá a ele direitos de fazer no fundo o que ele quer. De 4 em 4 anos ele vai buscando você para pedir novamente o voto. Então você, no processo da democracia, o que você tem é isso aqui, né? É o cumprimento de um ritual. Existem os partidos, as manifestações estão liberadas, as eleições são festas, as manifestações na mídia, tudo isso. É o show. Né? Depois que termina o show, você aperta a tecla com filme e vai para casa, porque o resto vai ser, né? Então você tem a democracia representativa e o que nós queremos, né? Nós queremos então buscar uma outra democracia, uma democracia participativa, porque a democracia representativa é fruto desta crise, desta civilização, e esta democracia entrou em crise. Agora, podemos construir uma outra civilização? Uma outra democracia? Nós estamos propondo no documento a democracia participativa, né? Com alguns modelos que já existem, mas estamos dizendo, é preciso, no lugar de dizer que está a crise da democracia, nós temos que criar uma outra democracia. E aí o documento até termina dizendo isso. É preciso que os brasileiros, homens e mulheres, se coloquem em busca de uma outra democracia. Outro jeito de fazer a democracia, né? Portanto, ter criatividade para... Tá? Bom, e aqui a crise do poder, né? Nós não temos o poder, ele existe em parte, porque o poder não pode fazer, porque ele é contornado pelo poder econômico, né? Então, aí não tem saída nesse aspecto. Aí entra outra crise, a crise da família, né? Nesse sentido, aquilo que dizer, esta família, como nós conhecemos, ela é nova. Até o século XVII, a família era outra coisa, né? Então, portanto, é preciso entender que essa família não é... Tem gente que acha que essa família era uma coisa de 2.000 anos, 3.000 anos. Não é nada disso, né? Então, ali, com relação ao censo, a família é uma família... A família, no fundo, é a mulher e os filhos, e filhos de pais diferentes. Isso em parcelas significativas da população, viu? Portanto, aí já entra um problema para a nossa igreja, né? Você só batiza quando tem uma família constituída. Então, quando alguém garante... Então, aquela mãe que tem uma criança cujo pai absolutamente irresponsável já foi embora, ou tem uma criança cujo pai não era nada, né, e já foi embora também, ou se não tem vínculo de casamento, porque não pode, não é?